Glória a Deus, aleluia. Está com a sua alma enriquecida, alimentada, tocada? É isso que o Espírito Santo faz quando nós podemos estar juntos aqui em comunhão nesse tempo e recebemos dos nossos queridos irmãos essa bênção, dessa edificação mútua. Glória a Deus, glória a Deus. Queria dar um recadinho. Quem está com um nenenzinho, criança pequena, nós temos um berçário aqui do lado, tá? Se alguém precisar utilizar, fica à vontade. A sala aqui, o ambiente aqui está aberto, à disposição. Fiquem completamente à vontade. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, eu quero ler o verso de número 14, nessa noite. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14: Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero compartilhar com vocês aqui algo da palavra de Deus, nessa noite de Natal, nessa noite festiva, que eu penso que é algo tão poderoso, tão revolucionário, algo tão impactante, e que muitas vezes é desprezado por muitas pessoas, inclusive de dentro da própria igreja. Às vezes a gente acha que para a gente conhecer Deus, para a gente viver Deus, para a gente entender Deus, a gente precisa olhar para cima. Eu preciso olhar e tentar caçar Deus no céu. Eu tenho que tentar procurar Deus lá na eternidade. E a gente entende facilmente, eu creio que você aprendeu assim, eu aprendi assim, que a gente precisa olhar para cima para conseguir tocar a realidade de Deus. O problema é que, segundo a nossa tradição cristã, a coisa não funciona desse jeito não. O que a gente celebra nessa noite, a noite de Natal, essa noite de festa, essa noite de alegria, é o fato de que a palavra se fez carne, de que Deus, Ele veio tabernacular no meio de nós. Em outras palavras, Ele veio fazer morada em nós. Ele veio viver entre nós. É por isso que a nossa tradição cristã diz que Deus, Ele encarnou. Então o movimento não é daqui para cima, é Deus fazendo um movimento de lá de cima para baixo, aqui para a terra, aqui para a vida. Eu não sei se você já percebeu, se você notou em todas as leituras que foram feitas, em todas as canções que foram entoadas, um menino nos nasceu, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, Ele nasceu. E aqui a gente tem a representação de um presépio, uma manjedoura, o menino Jesus nasceu. E se a gente quer entender Deus, se a gente quer viver com Deus, a gente precisa compreender esse movimento de Deus, que é um movimento de cima para baixo. Um Deus que encarnou, um Deus que se fez gente. Em outras palavras, sabe Deus, esse que é mistério, esse que a gente não consegue entender, esse que é o totalmente outro, esse que é o todo-poderoso, esse que é o insondável, é o imensurável, esse cujas características a gente não tem condição de entender, de discernir, de desenhar, de colocar numa fórmula matemática. Esse que as nossas palavras elas são insuficientes para descrevê-lo. Esse que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue pecar, que a gente não consegue enjaular. Esse Deus, esse mistério que é Deus, Ele tocou a vida, Ele tocou a realidade, Ele tocou aqui, esse chão, Ele tocou a minha e a sua vida, Ele tocou a existência. A transcendência invadiu o nosso mundo. A transcendência de Deus invadiu a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz que a maior manifestação de Deus na história
Na história é isso que nós estamos comemorando. Jesus nasceu, Deus encarnou, e em Cristo a gente consegue entender Deus. Em Cristo a gente é capaz de saber como a gente tem que viver. Em Cristo nós somos capazes de enxergar a vida. E é aqui que eu quero chegar. Em Cristo nós somos capazes de enxergar e perceber a vida de uma maneira completamente diferente. E por quê? Porque Ele tocou a vida, Ele tocou a nossa história, Ele tocou a nossa existência, Ele tocou a nossa realidade. Não tem 1 centímetro sequer da vida, da história, de tudo que nós somos, que não foi influenciado, que não foi tocado, que não foi ferido pelas mãos do Senhor, porque Ele irrompeu na história, na existência. Talvez existam pessoas que não creiam, e existem pessoas que não creem em Deus, existem pessoas que vivem a vida e às vezes desprezam a realidade desse Deus que nós estamos professando aqui nessa noite. Mas o fato é que não existe nada na vida de quem quer que seja, inclusive de todos nós aqui nessa noite, que não tenha o toque da graça do Senhor. Deus está nessa realidade, Deus está na nossa vida, Deus está na nossa história, quer gostemos, quer não gostemos, quer o adoremos, quer não o adoremos, quer o sirvamos, quer não o sirvamos. Agora Ele está, e Ele está onde? Ele não está somente entre essas 4 paredes. Ele não está somente na boca de um pastor de igreja. Ele não está somente na vida de crentes que frequentam a igreja dominicalmente. Ele não está somente dentro das coisas religiosas. Ele não está somente na cantata de Natal de uma igreja batista. Ele não está somente no sermão do pastor, na música de louvor. Ele está na vida, Ele está na história, Ele está em toda a nossa existência. E a reflexão que eu quero trazer nesse Natal tem muito a ver com uma situação que a minha esposa sempre sinaliza, e ontem, numa mesa muito fraterna, muito especial, de amigos queridos de noite, ela contou de novo isso. Ela falou pra gente, eu achei que quando eu fosse para a igreja ia ser tudo perfeito, as pessoas iam ser todas legais, todas honestas, todas leais, todas boazinhas. Eu achei que na igreja não tinha problema, ela falou para mim uma vez. Eu quero dizer nessa noite para minha esposa, quero dizer para todos vocês, que esse lugar, esse modo de viver, em que a gente tem uma esperança no nosso coração, cujas decepções da vida não são capazes de deter a força da nossa esperança, isso existe, gente, isso é real, é possível, em Cristo Jesus, a gente viver uma vida com menos lágrima, uma vida menos dolorida. É possível em Cristo Jesus a gente viver uma vida mais pacificada. É possível em Cristo Jesus a gente não desistir de sonhar, a gente não desistir de esperançar, a gente não desistir da igreja, a gente não desistir da humanidade, a gente não se decepcionar, se frustrar, se angustiar, se ressentir e se entregar, sabe, e desistir. É possível continuar sonhando porque o Jesus nasceu, porque Deus tocou a vida, Deus tocou a história. E eu sei que o último ano e meio foi muito difícil para todos nós. Eu sei que a nossa esperança esmoreceu. Eu sei que as feridas da caminhada esmorecem você, esmorecem a mim, machucam a gente. Eu sei que as decepções, as frustrações,
as falsas amizades, as deslealdades, as tristezas, as enfermidades, as injustiças, as dores, o mal, tudo isso entristece a gente, abala a gente, e às vezes nós mesmos somos os produtores disso, da maldade. Agora, que vida medíocre, que vida triste é essa, que se entrega à desesperança? Que vida medíocre é essa que se entrega à tristeza? Que vida medíocre é essa que se entrega diante da dor? O meu convite para nós nessa noite é para nós celebrarmos, porque Deus tocou a história, e tocou a história humana. Segundo a Bíblia que eu estou lendo, aquele que a palavra tornou-se carne. Carne. Sabe o que isso significa? Significa que na sua ceia de Natal, você pode ter amizade naquela ceia. Sabe o que significa? Significa que a sua família que está dividida, que está rachada, pode haver perdão na sua família. Sabe o que significa? Significa que aquela briga com o seu filho, com a sua filha, pode haver restauração nessa situação. Sabe o que significa? Significa que o teu casamento pode ter jeito, sim. Sabe o que significa? Significa que a gente pode ter mais amigo. Sabe o que significa? Significa que a amizade vence a inimizade. Significa que o amor vence o ódio. Significa que a esperança vence a desesperança. Significa que a gente pode sim sonhar com um mundo melhor. A gente não precisa se entregar ao desespero, a gente não precisa se entregar à tristeza, a gente não precisa se entregar diante da maldade. A gente pode sim sonhar com uma igreja que é a igreja de verdade, com um mundo que é um mundo de verdade, com uma humanidade que é uma humanidade de verdade, porque Deus tocou a história, Deus tocou a vida, Deus tocou a nossa vida. E quando Deus toca a vida, não dá para a gente viver da mesma maneira, não dá para a gente enxergar a vida da mesma maneira, não dá para a gente viver a vida do mesmo jeito, não dá para a gente ter o mesmo tipo de olhar para as coisas, para o outro, para o próximo, para nós mesmos e nem mesmo para Deus, porque Ele tocou a história, Ele tocou a vida, e não tem 1 centímetro sequer nesse mundo, em nós, que não está influenciado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a vida que você está vivendo? Será que você tem tido olhos para discernir esse Deus que tocou a sua vida? Eu quero te convidar nesse Natal, nesse final de ano, eu quero te convidar nessa noite, você que está nos assistindo, você que está aqui, para olhar para a sua vida, olhar para a sua história, e para você mudar de óculos, para conseguir perceber que, olha, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Eu quero te convidar nessa noite, a partir da palavra de Deus, para mudar a sua história, mudar a sua vida, porque a vida, depois que Deus toca o mundo, ela não pode ser mais a mesma. Eu quero te convidar para experimentar a realidade desse Deus que toca a vida, e para que
porque o Senhor viveu entre nós, porque o Senhor está entre nós, porque nós temos o testemunho dos evangelhos mostrando que o Senhor viveu entre nós, o Senhor tocou a nossa história, o Senhor tocou a nossa realidade, e humildemente nessa noite a gente te pede que o poder do Teu Espírito Santo faça com que a gente consiga enxergar a vida com os Teus olhos, a vida cheia da Tua esperança, a vida cheia do Seu amor, a vida cheia da Sua graça, a vida cheia do Teu perdão, a vida cheia de amizade, a vida cheia de lealdade, a vida cheia de afeto, a vida cheia de abraço, a vida cheia de sorriso, a vida cheia do Teu Espírito Santo, que é comunhão, que é paz, que é alegria. Renova aqueles que estão tristes, renova aqueles que estão caídos, renova aqueles que estão enlutados, renova aqueles que estão desesperançosos, renova, Senhor, a vida de cada um, continua nos tocando, para que a nossa vida seja uma vida que agrade o Teu coração, uma vida que glorifique o Teu santo nome. Obrigado, Pai, obrigado, porque essa esperança que nós temos no Senhor, ela nunca morrerá, nunca, porque o Senhor nasceu, porque o Senhor tabernaculou no nosso meio, porque o Senhor habitou conosco, porque o Senhor veio ser conosco. Nos ajude a enxergar o Senhor, para a gente saber como a gente tem que viver. Com muita gratidão, nós oramos nessa noite, no nome precioso do Príncipe da Paz, Jesus de Nazaré. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.